Oiê, olha, gente, começando mais uma semana, eu já falei pra vocês outras vezes, e é muito legal a gente falar de novo, que é a história do começar. E é muito interessante isso, porque hoje eu quero falar sobre o nosso empoderamento e o assumir do controle da nossa história, da nossa vida, e isso é muito bacana, então vamos tocar esse sininho pra isso. Eu tenho a força! Vambora, um, dois e... Eu tenho a força! Queria falar sobre isso com vocês hoje, principalmente depois de ter passado agora por uma conversa muito interessante com os membros do canal ali no Mesa, que acontece toda segunda e sexta. E aí a gente acabou de passar por uma foi uma vibração muito louca, porque eu tava conversando com as pessoas, né, dos vagalufes, dos membros, que era sobre a história de um perrengaço que eu passei na sexta para sábado, que eu não consegui dormir, de muita dor no estômago, de muito nervosismo, não sei o que, não sei o que lá, por causa desse prazo de entrega da obra. E aí que eu assumi o controle em meditação, quer dizer, você tem um primeiro processo, que é você meditar e tentar colocar de volta o seu corpo em equilíbrio. É uma luta, né, que você passa, porque você tá ansioso, você tá ansiosa, você tá revoltado, você tá com mil coisas na sua cabeça. Então, assim, falar isso é fácil. Na hora de fazer, minha filha, aí aqui são elas, né? Então é isso. A primeira coisa é a história da meditação, de você tentar colocar a sua harmonia. Aí você vai fazer esse processo. A primeira coisa, o primeiro passo, tentar harmonizar, dar amor pro seu cérebro, pra sua mente, tentar resolver essa história. Acordou, no outro dia já liga para resolver o problema. Tipo assim, encarar o problema de frente, liga para ele, resolve, e aí você vai ter o equilíbrio do seu corpo de volta, porque você está se equilibrando e não deixando que a sua mente envenene o seu corpo, né, com pensamentos de ansiedade, nervosismo, tensão e etc e tal. Você assume o controle, quer dizer, você que tem o controle da história, porque eu sei que o cérebro e a mente está doidinha aqui, pirando nas histórias de olhar para negatividade, para ansiedade, para doença, para o problema, para alguma coisa que está acontecendo, e aí você assume essa história de que não, você vai equilibrar o seu corpo, e equilibrando o seu corpo você vai trazer energia positiva, você vai trazer energia de paz, energia de foco, energia de luz, e ao trazer essa energia de luz, de foco, da história toda, você vai então direcionar a sua história para que ela alivie a sua mente, para que a sua mente ajude a aliviar a própria reação do seu corpo. Mas uma vez você fazendo isso, no outro dia ou no momento seguinte, você vai ligar ou vai falar com a pessoa, com a história, e vai resolver o problema, ou seja, encarar de frente. E isso é muito interessante porque no meu livro, Café com Luffy, eu falei sobre a samambaia, a história das plantas, né? É igual aí o povo fala, aquela pessoa é uma planta, significa assim, aquela pessoa não faz nada, fica só parada assim, ó. Então, só que a planta, ela é uma inteligência de um ensinamento incrível pra gente. E se a gente olhasse para as plantas assim maravilhosas, a gente ia aprender muito mais do que achar que ela é um ser parado que faz nada. Porque, na verdade, a planta, ela só cresce, só desenvolve, que foi isso que eu escrevi no livro, porque ela está virada para a luz. Ela está virada para a luz, ela está olhando positivamente para a história bacana, que no caso eu falo assim, olha, ali que é onde eu vou. Se ela estivesse olhando para a parte negativa, se ela estivesse olhando para a sombra, se ela tivesse virado toda a capacidade que ela tem de captar a luz, ela tivesse, não, eu por decisão eu vou virar para a sombra. Não é porque alguém pegou o vaso e botou ela na sombra, não. Eu vou, elas são todas viradas, tá vendo? Ela fica torta aqui, virada para sombra, porque ela, na inteligência master power dela, ela sabe que ela tem que virar para onde ela vai crescer. Isso aí eu quero dizer para você, porque, por exemplo, pessoas que estão passando por um problema sério, pode ser um problema de doença, pode ser um problema financeiro,
pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema, são vários, são tantos problemas quanto tem gente no mundo. Cada um tem o seu problema, então são bilhões de problemas diferentes, né, que as pessoas estão passando. Mas se você conseguir não colocar o seu problema na moldura, o que seria isso? Não pega o seu problema e fica falando dele o tempo inteiro. Não pega o seu problema e coloca ele numa moldura, num destaque, no palco, na parede. Porque quando você faz isso, é como se você fosse a planta virando para a sombra. Você sabe que ela existe. Você não nega. Mas você vai atrás do tratamento, você olha o positivo, você descobre outras coisas que te façam positivas. Então essas outras coisas que te façam positivas é um livro que você vai ler, é um dos programas que você vai fazer, é alguma aula de alguma coisa que você vai se matricular, é alguma coisa que você vai fazer que vai tirar o foco daquilo. Você sabe que ele existe, você está tomando remédio, você está indo no médico, você está fazendo as histórias, está tudo sendo feito. Mas não fica falando só sobre aquilo, não chama atenção o tempo inteiro para aquilo, não coloca para todo mundo, olha, eu tenho esse problema. Porque quando você faz isso, qual é o que vai acontecer? Você está virando a sua luz para isso. E nesse caso, nisso é a sombra. E aí vai ter como crescer. Entendeu? Ou melhorar. Então, se você quer alguma coisa que ela melhore, que ela fique mais positiva, mais iluminada, mais com soluções, mais com coisas bacanas, você tem que entender que existe a sombra, mas tem que mirar no sol. Então a sua palavra, que é criadora, ela é uma palavra positiva, você fala de coisas positivas, você traz assuntos diferentes à tona, você tem essas histórias, você leva isso para frente. E você só vai falar daquele assunto com as pessoas e com a história no momento certo de você falar, só para resolver e vambora, e continua fazendo a outra coisa positiva. Porque isso vai estimulando o seu próprio corpo a buscar outra luz, a entender que existe outro momento, e você não se joga naquela história. É muito fácil falar sem estar no problema, Luffy. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem. Uns mais graves, outros menos graves. Agora, você já reparou que muitas vezes, quando você vai ver, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa muito rica, mas muito rica, meu Deus do céu, ela não tem onde enfiar dinheiro, sofrendo. Aí você fala, meu Deus, se eu tivesse todo o dinheiro que essa mulher tem, você ia sofrer desse jeito. Pra você entender como é que as coisas não são bem assim como a gente pensa. Cada um tem o seu problema. Agora, imagina se todo mundo só ficasse falando dos seus problemas. Então, o que seria ideal? O ideal é você olhar, reconhecer, assumir, fazer a sua atividade, como eu falei, vai lá, coloca a sua concentração, a sua meditação, sua positividade, coloca tudo em ordem, no outro dia você liga pro médico, liga pra fulana que você desentendeu, sai do trabalho que você não queria, termina o relacionamento que você queria, sei lá, você faz qualquer coisa, atitude que não te faz bem, você toma uma atitude, que daí essa primeira atitude é a primeira válvula de escape que você tem. Mas, por exemplo, tem uma doença, então você vai tratar, vai tomar remédio, vai fazer as fisioterapias, vai fazer todas as coisas que tem que fazer, beleza. Agora, na maior parte do dia, você tá falando de coisas positivas, vendo coisas boas, encontrando um novo curso, uma nova forma para sua mente e a sua luz olhar para toda a vida que existe fora dessa sombra. Porque quando você enche de luz e enche de vida, as próprias células do corpo já começam a pensar outra coisa. E aí tudo se alivia mais. Resolve? Não sei, porque são vários problemas e a gente não sabe de qual problema a gente está aqui agora nesse vídeo falando. Mas ele alivia, ele torna mais fácil, ele torna a trajetória mais leve, por mais difícil que seja. Então vamos tentar juntos isso? Você sabe do problema, mas você olha o positivo não necessariamente ligado a essa história, mas positivo de outras coisas positivas. Você vai aprender a fazer um curso, você vai ler um livro que você gosta, você vai ver uma coisa que você tem, aí você vai olhar no naná, você vai olhar, e aí começa a concentrar naquilo, começa a escrever sobre aquilo, falar sobre o positivo, e vai tratando a coisa que você tem que tratar. E você vai ver que depois o positivo vai ser maior que o negativo, entendeu? O que vocês acham? Acho que vale a pena tentar. Sigamos os exemplos das plantas. A planta olha para a luz, mira a luz, busca a luz, e é para lá que ela cresce. Se ela estivesse olhando para a sombra, é para lá que ela ia acabar. Entendeu?
Então acho que vale a pena para a gente começar a semana sabendo que nós todos, eu, você e todo mundo que você encontrar na rua, que você vê na televisão, que você vê em qualquer lugar, todo mundo tem os seus problemas internos. E todo mundo precisa, então, olhar para essa história para a gente sair mais fortalecido. Tá bom? Faz sentido para você? Um bom dia, bom início de semana e muita positividade para todos nós. Valeu!